Shalom, queridos. Capítulo 9 do segundo livro dos Reis. Que o Senhor nos ajude. Sem Ele nada podemos fazer. Que possamos entender tudo quanto Ele quer falar na sua palavra. Capítulo 9. Jeú é ungido rei de Israel. Mais um rei. Ah, meu Deus, é uma trajetória maravilhosa do amor de Deus, né? Do jeito que esses reis estão fazendo, era para não ungir mais ninguém, mas o Senhor está dando mais chance, mais oportunidade. O amor dele é incondicional. Então vamos ver aqui esse subtítulo do capítulo 9. Jeú é ungido de rei, é o rei ungido de Israel. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: Prepare-se, leve com você um vaso de azeite e vá até Ramote de Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi. Entre no lugar onde ele estiver, peça que ele se levante no meio de seus companheiros e leve-os para a câmara interior. Mais um rei ungido, profeta ungindo. Jeú é ungido rei de Israel. Glórias a Deus. E o profeta continuou dizendo, explicando. Pegue o vaso de azeite, derrame o azeite sobre a cabeça dele, diga, assim diz o Senhor, eu ungi para ser rei sobre Israel. Depois abra a porta e fuja depressa. O rapaz jovem, profeta, foi até Ramote de Gileade. Quando chegou lá, eis que os capitães do exército estavam reunidos e ele disse, capitão, tenho uma mensagem para o Senhor. Ao que Jeú perguntou, para quê? Para qual de nós? O rapaz respondeu, para o senhor, capitão. Então Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem derramou o azeite sobre a cabeça de Jeú e lhe disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu o ungi para ser rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E você porá fim à casa de Acabe, seu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Eliminarei de Acabe todos os sexos masculinos, quer escravo, quer livre em Israel, porque farei com a casa de Acabe o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel, os cães devorarão Jezabel no campo de Israel, não haverá quem a sepulte. Dito isso, abriu a porta e fugiu. Eu não disse a vocês? O profeta tem que fugir. É o tempo todo fugindo, pregando aqui no púlpito e saindo pela porta do fundo, porque senão não passa na porta da frente do templo. No mínimo, morre pelos olhares. Se ninguém pega uma arma, graças a Deus, nesse tempo não tem acontecido assim, mas os olhares matam. Rejeição, total rejeição. Então, queridos, não mudou. O nosso Deus continua encontrando as mesmas reações na vida da igreja, assim como encontrou em Israel, matando o profeta. E Deus botou os profetas para fugirem, para não morrer. Aqui está mais um, fugindo para não morrer. O jovem profeta ungiu Jeú e teve que sair fugindo, correndo. Abriu a porta e fugiu. Jeú saiu e voltou para junto dos outros servos do seu senhor, que lhe perguntaram, está tudo bem? Por que esse louco veio falar com você? Está vendo? Chamando o profeta de louco. É assim que chamam a gente, de louco. Está vendo que é uma loucura falar uma coisa dessa? Isso foi naquele tempo da Bíblia, hoje não existe mais isso. É assim que fazem com o profeta. Vocês conhecem esse homem e sabem as coisas que ele anda dizendo? Mas eles disseram, é mentira, por favor, conte-nos o que ele disse. Então Jeú disse, assim e assim que me falou a saber. Assim diz o Senhor, eu ungi para ser rei sobre Israel. Então eles se apressaram e
Tomaram cada um o seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocou a trombeta, e disseram: Jeú é rei. Jeú mata Jorão e Acasias. É o subtítulo desse capítulo 9. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, conspirou contra Jorão. Ora, Jorão tinha estado em Ramate de Gileade, ele e todo Israel, para defendê-la de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou a de Israel para se curar do ferimento que os sírios lhe haviam causado quando lutou contra Azael, rei da Síria. Jeú disse aos demais capitães do exército: Se é da vontade de vocês que ninguém saia escondido da cidade para ir anunciar isso em Gisrael, então Jeú subiu num carro de guerra e foi para Gisrael, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, tinha ido visitar Jorão. A sentinela que estava na torre de Israel viu a tropa de Jeú que se aproximava e disse: Vejo uma tropa. Jorão disse: Chame um cavaleiro e diga que vá ao encontro deles para perguntar: Vocês vêm de paz? E o cavaleiro foi de Jeú e disse, ao encontro de Jeú e disse: Assim diz o rei: Você vem de paz? Jeú respondeu: O que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. A sentinela deu aviso, dizendo: O mensageiro chegou até eles, mas não está voltando. Então o rei Jorão mandou outro cavaleiro. Quando ele chegou até ele, disse: Assim diz o rei: Vocês vêm de paz? Jeú respondeu: O que você tem a ver com paz? Passe para trás de mim. A sentinela deu aviso, dizendo: Também este chegou até eles, mas não está voltando. E o guiar do carro parece como o de Jeú, filho de Nissi, porque ele está guiando como um louco, correndo, né? Aí Jorão disse: Prepare o meu carro de guerra. E eles o prepararam. Jorão, rei de Israel, saiu e Acasia, rei de Judá, foi com ele, cada um em seu carro de guerra. Foram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote, o Gisraelita. Ao ver Jeú, o rei Jorão perguntou: Jeú, você vem em paz? Ele respondeu: Que paz? E ainda continuam Que paz, se ainda continuam as prostituições da sua mãe, Jezabel, e as suas muitas feitiçarias. O profeta tem que falar, né? Deus mandou. Que paz, se ainda continuam as prostituições. Pode ter paz onde tem prostituição? Quem pode lutar contra Deus e vencê-lo? Se está se prostituindo porque está contra Deus. E pode vencer? E pode ter paz? É isso que o profeta está dizendo. Então Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: É uma traição, Acasias. Mas Jeú entesou seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no carro de guerra. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: Levante e jogue-o no campo que era de Nabote, o gisraelita. Lembre-se de que, quando eu e você juntos vínhamos andando, é rolo de família. O caso é sério, aqui é Israel, são irmãos brigando, cada um querendo ser melhor do que o outro. E o cavalo de Acabe, o pai de Jorão, e o Senhor Deus pronunciou contra ele esta sentença: Tão certo como eu vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim neste campo eu darei a retribuição que você merece.
diz o Senhor. Agora, pois, pegue-o e jogue neste campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disto, Acasia, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Hagã, mas Jeú o perseguiu e disse: Matem também a este. E eles o atingiram dentro do carro de guerra da subida de Gur, perto de Ibeleal. Acasias fugiu para Megido, onde morreu. Os servos dele o levaram num carro para Jerusalém e o sepultamento no seu túmulo, junto a seus pais, na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar sobre Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Ainda no capítulo 9, segundo livro dos Reis, a morte de Jezabel. É rolo de família. Aguente firme. Tudo isso é para provar como Deus nos ama. Essa luta toda para manter Israel ao ponto de poder Jesus chegar é porque Deus realmente nos ama. Jesus precisava chegar. A promessa de Gênesis 3:15 precisava se cumprir. E tudo isso era para chegar a esse ponto. A promessa se cumprir, já se cumpriu, e nós, como igreja, estamos querendo proceder do mesmo jeito, esquecidos da principal ordem do Senhor Jesus, que é ide e fazer discípulos. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Se nós desobedecemos, ficamos semelhantes ao que Israel fez. A gente tem que ter meia volta, se humilhar, se arrepender de todo o tempo perdido e agora mais do que nunca apressar os passos, porque Jesus precisa voltar. E essas pessoas que nós estamos discipulando são as vidas que ainda precisam ser salvas. A morte de Jezabel. Jeú chegou a Gisrael e Jezabel ficou sabendo disso. Então ela se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça, olhou pela janela. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: Correu tudo bem com Zenri, o assassino do seu senhor? Logo que essa carta chegar até vocês, perdão, gente, eu passei de uma página para outra. Correu tudo bem com Zenri, o assassino do seu senhor? Jeú ergueu o rosto, olhou para a janela e perguntou: Quem está do meu lado? Quem? E 2 ou 3 oficiais olharam para ele, então ele disse: joguem-na pela janela. E eles a jogaram. O sangue dela salpicou as paredes e os cavalos, e Jeú atropelou. Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu, depois disse: Tomem conta daquela maldita e sepulte o corpo, porque ela é filha de rei. Mas os que foram sepultá-la não acharam nela nada mais do que a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú. Ele disse: Esta é a palavra do Senhor. Ele falou por meio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será esterco sobre a terra no campo de Jezreel, de maneira que ninguém poderá dizer: Esta é Jezabel. Aqui ele está falando que do jeito como Deus tinha profetizado no tempo do profeta Elias, assim estava acontecendo. Ela morreu do mesmo jeito que Deus tinha dito. E aí nós encerramos o capítulo 9. Mais um terror em pleno Israel, a terra que hoje Deus manda que nós oremos por ela. Deus não abandonou Israel, Deus ama Israel, e tudo isso que ele está suportando é por amor de nós. Ele podia acabar com tudo como acabou com Sodoma e Gomorra, não é? Podia pegar esse povo e acabar, porque você já viu tudo quanto foi feito no meio desses reis que deveriam estar
honrando a Deus, ungidos por Deus, e acabava de começar o reinado, então, só era começar e você vê a frase para todos eles, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, por que Deus suportou tudo isso? Porque Ele ama de uma maneira incondicional. Ele escolheu Abraão para dar origem a essa nação, suportou as falhas de Abraão, suportou as falhas de Isaac, seu filho, suportou as falhas de Jacó, seu neto, e suportou as falhas de José, seu bisneto, e foi prosseguindo toda a sua descendência, falhando, falhando, a descendência de Abraão, falhou, 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 e Deus manteve a palavra, fez dela uma nação. Abraão realmente se tornou pai de multidões, a nação surgiu dele, e está essa nação aqui, volumosa, cheia de bênçãos, né? Não tem nação igual, é separada do Senhor, mas cheia também de castigos constantes, porque constantemente pecam. E aqui está os reis mostrando isso. Cada um que entra no trono, chega no trono, imediatamente você vê a frase: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, ficamos aqui no capítulo 9. Espero que vocês estejam notando que isso aqui, a palavra de Deus, é para que a gente tenha fé, não é? A palavra diz assim, que aqueles que meditam nela de dia e de noite prosperam. E também diz que quando nós ouvimos a palavra, a fé vem. Espero que vocês tenham fé. Fé em quê? Nesse Deus que não poupou nada, moveu céus e terra para que o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15 acontecesse. Gênesis 3,15 aconteceu. Jesus veio, deu a sua vida por nós. Agora tem outra promessa. Jesus disse que haveria de vir buscar a igreja, como está escrito em Atos 1:11. Então, pelo amor de Deus, vamos estar unidos no propósito da obediência. O que é que nós estamos esperando mais desse mundo a não ser a volta do Senhor Jesus? Tem alguma coisa que você ainda está amarrado, preso nesse mundo? Você tem coragem de chegar num shopping, de chegar em algum lugar e ver as pessoas caminhando para o inferno e você continuar ali sem dizer uma palavra sobre Jesus? Sem sentar numa pracinha lá do shopping e falar para alguém: você sabe que todos que receberem a Jesus Cristo, esses serão chamados filhos de Deus? João capítulo 1, versículo 12. Você já gravou esse versículo? E está pronto para sentar junto de alguém no shopping, num parque, onde você for, e dizer isso? Porque só tem finalidade para você procurar um entretenimento, ir num parque, ir num shopping, ir numa praia, para isso. Não tem outro propósito. Você está vendo o mundo se desmantelando, se desfazendo tudo, doenças e mais doenças, a Terra agonizando, o planeta se despedindo. O Senhor vai fazer um novo céu e uma nova terra, você sabe também disso? É, mas a gente não quer que ele faça. Está prorrogando a vida dele. Oh, demore mais, está tão bom aqui, está tão bom chegar no shopping de vitrine em vitrine e esquecer que meu parente está indo para o inferno, está tão bom eu ter vizinhos e eles não ouvir falar de Jesus, porque eu não tenho coragem de falar. Está tão bom eu poder estar assim me divertindo aqui nessa terra, está tão bom. É isso que nós estamos dizendo. Como nós, filhos de Deus, temos a coragem de chegar numa praia e não falar de Jesus, não formar um discípulo ali? Como temos a coragem de chegar num shopping e não formar um discípulo ali? Nós estamos muito, muito parecidos com Israel. Porque Israel fez isso, desobedeceu o que Deus mandava. E nós estamos desobedecendo. Estamos tendo uma missão principal em cima dessa terra e a gente está enganado com a cor da chita. Essa é uma palavra que minha avó dizia. Você está enganada com a cor da chita? Minha avó falava isso. Pois é, a gente está enganado. Não está sabendo não, né? Não está sabendo que estamos causando um mal terrível na terra como igreja do Senhor, mudando o propósito dele, fazendo show em vez de culto. Ninguém quer dobrar um joelho? Ah, meu Deus, para que dobrar joelho? Ah, eu não me esqueço da minha luta esse ano. Comecei o ano dizendo: Deus me mostrou isso, isso e isso, para fazer de mudança no culto São Sem Limites. Deus mostrou mesmo, entregou todo o material para que o culto começasse
desse jeito como eu estava dizendo. Mas, como você sabe, Deus diz o que é para fazer e a gente não faz. Então, o culto era para as pessoas chegarem, se ajoelharem, estarem intercedendo 15 minutos antes de começar o louvor. Não quando chegavam, até que chegavam, mas para sentar e ficar conversando. Não se submeteram a um culto da maneira que Deus tinha dito que era para fazer. Orar 15 minutos antes de começar. Todos que chegassem. Não é para ficar esperando o show começar. Ali não é um show. O culto é um lugar é o momento da gente estar buscando Deus. A casa dele, como está escrito em Mateus 21, versículo 13, é casa de oração. Então a gente chega 15 minutos, pelo menos. Eu devia chegar mais cedo ainda. Logo que a gente não vai, qualquer hora do dia, abrir a porta do templo para orar. Então, pelo menos no dia de culto, a gente poderia chegar meia hora antes e orar. Mas nem isso a gente faz. Estamos parecidos com Israel? Estamos enxertados nele. Que nós e Israel venhamos entender que não é tempo mais de brincar de Deus. O que ele quer é vidas. Então vamos discipular, vamos ganhar, vamos consolidar, discipular e enviar. Esse discipulado aqui eu preparo para que você que nunca fez isso faça. Não é possível que depois de você estar estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não tenha coragem de falar de Jesus para a sua família. Não tenha coragem de falar de Jesus para a sua vizinhança, para os seus colegas de trabalho. Agora eu sei que vocês vão, né? Pelo menos já sabem o que está escrito na Bíblia. E agora, o poder de Deus, em nome de Jesus, nós teremos cada discípulo que está sendo discipulado agora, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. E o nome do Senhor sendo exaltado. Jesus despontando com poder e glória para buscar a sua igreja. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.